Olá pessoal, estamos iniciando nossa segunda aula de eletricidade e vamos dar continuidade à nossa revisão de matemática. Na aula anterior nós falamos sobre matemática básica, né? As 4 operações, falamos sobre a parte de fração, falamos também sobre potenciação e hoje, dando continuidade, nós vamos revisar, né, os problemas envolvendo equações de primeiro grau. Você teve a revisão de equação de primeiro grau na matéria de eletrônica e nessa nossa semana aí de revisão de matemática nós vamos rever então os problemas com equações de primeiro grau. Mas antes, né, de nós entrarmos nesse tópico, entrarmos na nossa matéria de hoje, eu gostaria então de fazer uma revisão do que nós vimos na aula anterior e também fazer a correção do exercício que eu deixei para validação da sua presença. Então vamos à nossa revisão. Muito bem, então começando a nossa revisão, né, nós vimos na aula passada a revisão das 4 operações básicas, né? Nós vimos também como funciona a sequência de prioridades na soma, com relação à soma, multiplicação, divisão e a subtração, né? Nós estudamos também frações e também potenciação. São elementos importantes aí que nós vamos usar aí ao longo do módulo dentro da matéria de eletricidade. Então, pessoal, nós temos o seguinte, né? Começando pelas 4 operações básicas, né? Nós podemos dizer que nós temos lá então a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Começando então, né, pela adição, é quando você faz a soma de 2 números, por exemplo, 3 mais 4 igual a 7, né? A subtração é quando você tira um número em relação ao outro, então, por exemplo, 7 menos 4 igual a 3. A multiplicação, quando você faz um vezes o outro, né? Então eu quero 3 vezes o número 7, então 3 vezes 7, 21. E a divisão é quando eu partilho, é quando eu divido, né? Então 21 dividido por 3 igual a 7, tá? E abordando então um pouco mais de perto aí a questão dessas 4 operações, nós vimos que a adição ela é o resultado, né, da soma de 2 parcelas, né? Então nós temos lá nessa soma, né, as parcelas. Então, por exemplo, se eu quero fazer 21 mais 33 mais 15, o 21, o 33 e o 15 são parcelas, né? E o 9 é a nossa soma, é o nosso resultado. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente soma as unidades, né? 1 mais 3 mais 5, isso vai dar 9. E depois a gente soma as dezenas, né? 2 mais 3 mais 1, isso vai dar 6. Então, aí no caso, a soma dessas 3 parcelas é igual a 69. Nós vimos algumas propriedades da adição, né? Então, na adição, ela respeita a propriedade comutativa. A propriedade comutativa é quando você tem lá A mais B é igual a B mais A. Então, por exemplo, se você faz 1 mais 2, isso vai ser igual a 2 mais 1. Então, 1 mais 2 igual a 3, 2 mais 1 igual a 3. Então, nesse caso, nós respeitamos, né? A adição ela respeita a propriedade comutativa. Ela respeita também a propriedade do elemento neutro, né? Então o zero é o elemento neutro da adição, então 0 mais A é igual a A, então qualquer coisa mais 0 vai manter esse número. Então, por exemplo, 0 mais 3 é igual a 3, se for 0 mais 5 vai ser igual a 5. Também, com relação à propriedade, nós também temos a propriedade associativa. Então, se você tem lá A mais B mais C, você pode fazer o A mais B e depois somar com o C, ou você pode fazer o B mais C e depois somar com A, isso é a mesma coisa. Ou seja, você tem lá 1 mais 2 mais 3, você pode fazer 1 mais 2, 3 mais 3, 6. Ou você pode fazer 2 mais 3, 5, mais 1, 6 também. Então, tanto faz a forma com que você vai associar na adição. Então, a soma, né, de números naturais ela vai ser sempre um número natural. O número natural é aquele número positivo, né, e inteiro. Agora, com relação à subtração, né, a subtração é a operação que vai determinar um número natural
que representa a diminuição de quantidades, né? Então você tem lá 10 menos 3, isso é igual a 7. E aí a gente tem a terminologia, né? O 10 é o minuendo, o 3 é o subtraindo e o 7 é a diferença, é o resultado, certo? Então, para indicar a subtração, a gente usa esse traço, né? Que é o traço que nós chamamos de menos. As propriedades da subtração, nós vimos que se você tem lá o número A e B como um número natural, ou seja, positivo e inteiro, o A tem que ser maior ou igual a B, né? Para que você possa ter um resultado, um número natural também, um número positivo, né? Porque se o B for maior do que o A, esse número fica negativo. E aí a gente pode estabelecer, por exemplo, que A menos B é igual a C. Então, o C mais o B vai ser igual ao A, né? Então, por exemplo, 7 menos 4 é igual a 3. Então, se eu fizer 3 mais 4, isso vai ser igual a 7, que é o que a gente expressa aqui. Esse símbolo aqui é o símbolo de equivalente. Então, para provar que uma subtração está correta, a gente pode aplicar a equivalência, né? Então, por exemplo, 10 menos 2 igual a 8. Será que eu acertei? Então, eu faço 8 mais 2, isso tem que dar 10, né? Então, essa é a propriedade da equivalência da subtração. A subtração de números naturais ela não é comutativa. Então, 5 menos 2 é diferente de 2 menos 5. Então, perceba que, nesse caso, você vai ter um comportamento diferente da adição, né? Então, 5 menos 2 vai dar 3, 2 menos 5 vai dar menos 3, né? Então, já não é nenhum número natural. Já na multiplicação, né? A multiplicação ela é a operação que vai determinar a soma de parcelas iguais. Então, quando você tem lá 4 vezes 5, né? Na verdade, você está somando o 4 5 vezes, né? Então, por isso que a gente fala que é a operação que determina a soma de parcelas iguais. Então, 4 vezes 5 igual a 20. Ou você poderia fazer também 5 mais 5 mais 5 mais 5. Então, você repetiu aqui 4 vezes o 5, né? Então, isso também vai ser igual a 20. Por isso, então, que ela vai determinar essa soma das parcelas iguais. Mas a gente não precisa se preocupar com essa soma, simplesmente fazer a multiplicação, né? 4 vezes 4 vezes 5 igual a 20. Então, para indicar essa multiplicação, a gente usa o sinal, né, esse x aqui ou um pontinho, né? Então a gente está representando aí que nós temos uma multiplicação, tá? E aí, pessoal, as propriedades da multiplicação, né? Então, o produto de dois números naturais, ele é um número natural. Então, você tem lá 2 vezes 7 igual a 14. O 2 é um número inteiro, é um número positivo. O 7 é um inteiro positivo. Esse 14 também vai ser um inteiro positivo. A multiplicação de dois números naturais ela é comutativa, então se você faz 2 vezes 7, isso vai ser 14. Se você fizer 7 vezes 2, também vai dar 14. Então ele respeita a propriedade comutativa, né? E a multiplicação com números naturais ela é associativa. Então você tem lá 3 vezes 5 vezes 2. Se você faz 3 vezes 5, isso dá 15. Né? Aí vezes 2, isso vai dar 30. Agora, se você começasse pelo 5 vezes 2, isso dá 10, né? Vezes 3 também dá 30. Então, você pode associar os números de maneira a você, então, aplicar essa propriedade associativa na multiplicação. Isso é permitido, não tem problema nenhum. O número 1 é o elemento neutro da multiplicação, né? Diferente da adição, onde é o 0, na multiplicação ele vai ser o número 1. Então, por exemplo, 1 vezes 4 é igual a 4. Então, se você colocar 1 vezes 5, vai dar 5. 1 vezes 10 vai ser 10. Então, ele vai então respeitar, né, essa regra do elemento neutro. Os produtos de um número natural, né, por uma soma indicada de dois ou mais números naturais. É igual à soma dos produtos desse número natural pelas parcelas da soma indicada. Bom, parece complicado, mas o que eu quero dizer é o seguinte: se eu tenho lá 2 vezes, aí entre parênteses, 4 mais 6, eu posso fazer 4 mais 6 e dizer que isso é 10, né? E 2 vezes 2 vezes 10 igual a 20. Agora, se eu preferir, né, fazer de uma forma diferente, eu posso fazer 2 vezes 4, né? Então, esse 2 vezes 4 vai dar 8. E posso fazer também 2 vezes 6, isso vai dar 12, né? E aí eu posso somar o 8 com o 12, isso vai ser igual a 20. Então você pode fazer somar as parcelas e depois multiplicar, ou você pode multiplicar as parcelas, mas aí você vai ter que fazer isso
o que está fora do parênteses, multiplicar os dois e manter essa soma que existe dentro do parênteses. Ou se for uma subtração, manter essa subtração que está dentro do parênteses. Então essa é a propriedade, são as propriedades da multiplicação. A divisão, nós vimos que a divisão ela é a operação inversa da multiplicação, né? E ela está ligada à ação de repartir em partes iguais, né? Então quando você divide um chocolate por 2 pessoas, você pega esse um chocolate e divide por 2. Então a divisão ela está relacionada com o repartir. Então, para indicar, né, a divisão, nós vamos indicar então através do ponto 1 em cima e 1 embaixo, né, ou por essa simbologia, né, que significa o dividido por alguma coisa. Então, a propriedade da divisão a gente vai representar da seguinte forma, né? Então, você tem lá o A dividido pelo B, isso vai dar um número Q e vai sobrar um número R. Aqui nós estamos dizendo então que esse A, nós vamos chamar ele de dividendo, é o número que eu quero que seja dividido. O B é o divisor, é por quanto eu estou dividindo. O Q é o quociente, que é o meu resultado. E o R é o resto, é o quanto sobrou, né? Então, se você tem lá, por exemplo, 11 dividido por 5, isso vai ser igual a 2 e vai sobrar 1. Então, o 11 é o meu dividendo, o 5 seria o meu divisor, né? O 2 seria o meu quociente e o 1 seria o meu resto. Quando a divisão de um número por outro é exata, a gente diz que o primeiro é múltiplo do segundo, né? Ou que o primeiro é divisível, né, pelo segundo. Então, por exemplo, 12 dividido por 2 igual a 6. Então, o 12 é múltiplo de 6, ou 12 é divisível por 6. Esse é um conceito importante aí que a gente tem na divisão. Nós vimos também que a divisão de números naturais ela não é comutativa, então não tem esse do tanto faz, né? 6 dividido por 3 dá 2, mas 3 dividido por 6 dá meio, né? Então é diferente, então eu não posso aplicar a propriedade comutativa nesse caso. Então a divisão de números naturais ela não é associativa, então você tem lá 8 dividido por 4 dividido por 2 é diferente, né? Se você faz esse primeiro 8 dividido por 4 para depois dividir por 2, é diferente do que você fazer o 4 dividido por 2 e depois pegar isso e pegar o 8 e dividir por esse resultado. Aqui 8 dividido por 4 daria 2, dividido por 2 daria 1. Aqui 4 dividido por 2 dá 2 e 8 dividido por 2 daria 4. Então são resultados diferentes, tá? E aí a gente viu que existe toda uma sequência de prioridade, né? Então se a gente pegar o seguinte caso, né? 3 vezes 5 mais 2, como que eu faço essa conta? Eu faço simplesmente, né? 3 vezes 5 mais 2, eu posso fazer direto. Agora eu posso ter outros casos onde eu posso ter o 3 mais 5 e depois multiplicar pelo 2, né? Como que eu faria isso? Ou eu posso ter um 3 mais 5 entre parênteses e depois multiplicar pelo 2, né? Então, como que ficaria isso, né? Aqui eu faço direto, 3 vezes 5 mais 2, eu não tenho problema, tá? Então, 3 vezes 5 mais 2, né? 3 vezes 5, 15, mais 2, isso vai ser igual a 17. Agora, nesse caso aqui, a gente tem que respeitar a sequência de prioridade. Na sequência de prioridade, nós sabemos que nós temos que dar prioridade para a multiplicação em relação à soma. Então, nesse caso, eu tenho que fazer o 5 vezes o 2 para depois somar com o 3. Então, eu mantenho o 3, 5 vezes 2 igual a 10, para depois, então, fazer 3 mais 10 e isso vai ser igual a 13. Então, percebam que, nesse caso, eu faço primeiro a multiplicação para depois fazer a soma, tá? E agora, se eu tenho o parênteses entre o 3 mais 5 para depois multiplicar com 2, aí muda de história. Eu faço o primeiro que está dentro do parênteses para depois multiplicar pelo que está fora. Então, nesse caso, eu vou fazer 3 mais 5 igual a 8, né, vezes 2 igual a 16. Então, dessa forma, a gente pode estabelecer que a sequência de prioridades, né, a gente respeita primeiro lá o parênteses, né, depois a multiplicação e a divisão, né, aí depois é que nós vamos fazer a soma ou a subtração, tá? E aí, pessoal, nós temos a fração, né? Falamos também sobre a fração. Então, o conceito de fração, né, vem do latim, que significa partido, quebrado. Então, quando a gente quer fazer uma representação de partes iguais. Na verdade, pessoal, a fração ela é uma divisão. Então, imagina assim, você tem um chocolate, né? Esse chocolate você dividiu ele em 6 partes, né?
e tomou uma dessas partes. Então você tem aqui, na verdade, você tomou 1/6, então você pegou uma parte de 6. Né? E aqui esse 1 da nossa fração, nós vamos chamar ele de numerador, e esse 6 nós vamos chamar de denominador. Né? E aí esse 1/6, né? Eu posso também fazer a divisão, né, do 1 pelo 6. Né? É isso que a gente está representando na verdade, que no caso aqui dá 0,1666, e a gente tem uma dízima periódica. Ele se repete esse 6. Então, a fração ela representa justamente uma divisão. Então, muitas vezes, em circuitos, muitas vezes em análise, a gente vai ter lá uma divisão para ser feita e a gente vai expressar isso através de uma fração. Ainda com relação à fração, né, por exemplo, você tem lá 3/6. Né? Imagina que você pegou lá um chocolate, dividiu em 6 partes e você pegou 3 partes. Né? É a mesma coisa que eu pegar esse 3 e dividir pelo 6, isso daria 0,5. Ou 5/6, né? De 6 partes que você separou, você pegou 5. Né? E aí a gente pode fazer as operações com fração. Né? Então, por exemplo, quando você tem uma soma e essas frações estão com o mesmo denominador, por exemplo, 3/6 mais 2/6, né? Isso significa que você tem lá, você pegou um chocolate e dividiu em 6 partes, você pegou 3 partes e depois você pegou mais 2 partes. Como que a gente faz isso? A gente mantém o denominador, né? A gente não soma o denominador, que é a parte de baixo, a gente mantém o denominador e soma os numeradores. Então aqui eu vou ter 5/6, né? Ou seja, realmente eu peguei essas 3 partes, depois eu peguei essas 2, eu peguei 5 partes de 6. Né? Agora, quando eu tenho a soma com denominador diferente, aí já é um pouquinho mais complicado. Então, se eu tenho lá 1/3 mais 1 sobre 2, né, mais meio, né, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar quais são os múltiplos dos denominadores. Então, eu vou pegar lá o 2, por exemplo. Né? O 2, os múltiplos dele vai ser o 2 vezes 1 que dá 2, 2 vezes 2 que dá 4, 2 vezes 3 que dá 6, 2 vezes 4 que dá 8, 2 vezes 6 que vai dar 12 e assim por diante. Né? Teria 2 vezes 5 que dá 10 e assim por diante. Agora, os múltiplos de 3, né? Eu tenho lá o 3 vezes 1 que dá 3, 3 vezes 2 que dá 6, 3 vezes 3 que dá 9, 3 vezes 4 que dá 12 e assim por diante. E aí eu tenho que levantar os múltiplos comuns. Né? Então, se você olhar entre o 2 e o 3, quem que nós temos de múltiplos comuns? Aqui eu tenho o 6, ó, ele se repete, e eu tenho também o 12, que ele se repete aqui. E aí eu tenho que verificar desses dois qual é o menor dos múltiplos comuns. Então é o 6 nesse caso. Né? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu denominador como 6. Então eu vou vir aqui nessa minha fração, eu vou colocar o meu denominador como 6. E aí eu vou fazer 6 dividido por 3, isso vai ser igual a 2. Né? Então eu pego esse 6, que é o meu denominador comum, divido pelo denominador da primeira fração, então 6 dividido por 3 vai dar 2, e multiplico pelo numerador, então 6 dividido por 3 vai dar 2 vezes 1 igual a 2. Então coloco 2 aqui. Mantenho aqui a minha soma, 6 dividido por 2 igual a 3, né? 3 vezes 1 igual a 3 também. E aí eu posso fazer a soma desses 2 mais 3, que vai dar então 5/6. Tá? Então, no caso aqui, é quando eu tenho a soma com denominador diferente. Tá? E aí a gente tem a subtração. Né? Quando eu tenho a subtração com o mesmo denominador, a tratativa para subtração é a mesma da soma de frações, eu só vou subtrair então ao invés de somar. Então, se eu tenho 3/6 menos 2/6, eu vou manter então esse 6, 3 menos 2 igual a 1, o resultado é 1/6. E aí a gente tem a subtração com um denominador diferente. Né? Então, por exemplo, se você tem 1 sobre 2 menos 1 sobre 3, a gente vai fazer a mesma coisa, levanta os múltiplos do 2, levanta os múltiplos do 3, levanta o múltiplo comum, né? E pega o menor múltiplo comum entre eles, que vai ser o 6. Né? E aí eu vou fazer então o quê? Coloco o meu denominador 6, 6 dividido por 2 dá 3, vezes o numerador, que é 1, vai manter o 3, então eu coloco esse 3 aqui. Mantenho o sinal de menos, né? Puxo ele para cá. Então eu vou fazer agora da minha segunda fração. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 1 também vai ser igual a 2. Então agora eu faço 3 menos 2 igual a
1/6. Então, quando eu tenho aí a soma de denominadores diferentes, tá? E aí quando a gente tem a multiplicação, isso vai ser muito comum ao longo da matéria de eletricidade, quando você precisa fazer a multiplicação e também a divisão. Na multiplicação, ela é simples. Eu tenho lá 3/5 vezes 4/3, eu faço 3 vezes 4, né? E coloco aqui no meu numerador. Então, 3 vezes 4, 12. Depois eu faço 5 vezes 3, isso dá 15. Então, vai ficar 12 quinzeavos essa multiplicação. A gente pode depois até simplificar, mas o nosso foco agora é mais verificar como que funciona essa questão da multiplicação. E a divisão, né? A divisão muda um pouco. Se você tem lá 3/5 e você quer dividir por 4/3, né? Você vai multiplicar em cruz. Então você vai fazer 3 vezes 3, né? O numerador desse vezes o denominador da sua fração que está dividindo. Então você faz 3 vezes 3, né? Isso dá 9. E você faz esse 5 vezes o 4, né? 5 vezes 4, isso vai ser igual a 20. Então isso dá 9 dividido por 20, né? A gente chama isso de 9/20. Então essa é a nossa divisão com a fração. E aí a gente tem a potenciação, né? Que foi o último assunto que nós vimos, né? Então, por exemplo, quando você tem lá 3 vezes 4, ou quando você tem 3 elevado à quarta, a gente chama isso de elevado, né? Qual que é a diferença de 3 vezes 4 e 3 elevado à quarta? 3 vezes 4, 12, né? É como se você estivesse lá repetindo 4 3 vezes. Agora, 3 elevado à quarta, você está fazendo 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Né? Isso vai ser igual a 81. Então, você está multiplicando o 3 por ele mesmo 4 vezes, que é a potência dele. Então, nesse caso aqui, pessoal, a gente tem algumas propriedades da potenciação, né? Quando você tem um número e eleva ele a zero, por exemplo, b elevado a zero, ou qualquer número elevado a zero, vai ser igual a 1. Então, 8 elevado a zero é igual a 1. Né? No segundo caso, você tem lá b elevado a x vezes b elevado a y. Né? Você vai mantém a base e soma os expoentes. Então, por exemplo, 2 à quarta vezes 2 elevado a 2, você mantém a base e soma os expoentes. Então, 4 mais 2 vai ser igual a 6. Então, vai dar 2 elevado a sexta nesse caso. Ou se você tem lá b elevado a x, né, sobre b elevado a y, aí você mantém a base, porque aqui você tem, na verdade, uma divisão, né? O b elevado a x dividido pelo b elevado a y. Então, você vai fazer o b, né, e aqui você vai colocar o x menos o y. Por exemplo, você tem lá 3 elevado a quinta sobre 3 elevado a 2, então você vai fazer 3 elevado a 5 menos 2. Isso vai ser igual a 3 elevado à terceira. Tá? E quando você tem lá, no caso aqui, no nosso quarto caso, b elevado a 1 é igual a b. Então, se você tiver 8 elevado a 1, isso vai ser igual ao 8 mesmo. Ou, quando você tiver lá o b vezes c elevado a x, isso é equivalente ao b elevado a x vezes o c elevado a x. Ou você pode fazer a multiplicação e depois elevar ao x, tá? Então, esses são os casos aí que a gente tem de potenciação. Então, nesse exemplo aqui, né, 3 vezes 2 elevado à quarta é igual a 3 elevado à quarta vezes 2 elevado à quarta. Então, os casos que nós temos de potenciação, e eu deixei, então, um exercício para validação da sua presença. Eu gostaria de fazer a correção desse exercício agora. Então, eu tinha aqui uma expressão, né, falava que o S é igual a 3 elevado ao quadrado mais 3 mais 7 elevado ao quadrado mais 2 vezes 8. E eu queria saber o valor, então, dessa conta. Bom, aqui, pessoal, a gente tinha que pegar, né, o 3 ao quadrado, isso dá 9. Né? Aqui o 3 mais 7 eu já posso dizer que é 10, né? E ainda mantenho ele ao quadrado. E aqui, pessoal, essa parte que é interessante. Eu tenho que o 2 ele tem que priorizar a multiplicação com o 8, né? Para depois somar com isso, porque a multiplicação ela vem antes da soma. Então, 2 vezes 8 igual a 16. Então, eu vou fazer aqui a soma, né, dessas parciais ainda. Né? Aqui esse 10 elevado ao quadrado é igual a 100. Né? 10 ao quadrado é igual a 100, é 10 vezes 10. Né? E aí o 16 eu ainda mantenho. E aí eu vou fazer, né, 9 mais 100 igual a 109, mais 16. Isso vai ser igual a 125, que era a resposta desse exercício. Então, esse seria a alternativa correta referente
a esse exercício que eu deixei para validação da sua presença. Muito bem, então pessoal, tá aí, esse é o exercício que nós fizemos a correção e agora nós vamos ao tema da nossa aula de hoje. Muito bem, então, falando agora sobre o tema da nossa aula de hoje, nós vamos falar então dos problemas envolvendo, equações de primeiro grau. Nós estudamos então a equação de primeiro grau na matéria de eletrônica e agora a gente vai ver alguns exercícios envolvendo problemas com equações de primeiro grau. Então, se a gente for... Então, esse é o nosso tema, Então, se a gente for observar no nosso cotidiano, nós vira e mexe temos que nos deparar com a solução de questões envolvendo equações de primeiro grau. Então nós sempre utilizamos o mesmo método de resolução desses problemas. Então primeiro a gente chama de x o número que nós queremos calcular, depois em seguida nós traduzimos o problema para uma linguagem matemática, ou seja, nós equacionamos o problema. Depois nós usamos as propriedades matemáticas para descobrir o x e finalmente a gente chega à resposta do problema. Então, resumindo, essas duas etapas que nós temos na solução de problemas com equações de primeiro grau, nós primeiro escrevemos a equação do problema com base nas informações dadas pelo próprio problema e depois nós resolvemos a equação para encontrar o valor do x. Vamos ver alguns exemplos, porque quando a gente observa exemplos, acaba ficando um pouco mais fácil para a gente entender, até mesmo para você se inteirar do que vem a ser, então, esses problemas com equações de primeiro grau. Então, por exemplo, quando eu falo assim, olha, o triplo de um número é igual a 10. Como que eu transformo essa descrição, como que eu transformo isso que está em palavras numa equação de primeiro grau? Então, se o triplo de um número é igual a 10, então eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que 3 vezes x é igual a 10. E aí, se você aprendeu a trabalhar com equações de primeiro grau, a isolar esse x e achar o valor desse x, você consegue saber o valor desse número. Então, quando a gente fala de problemas com equação de primeiro grau, é você transformar algo que está escrito, algo que é um problema real, transformar isso numa equação e transformar isso num resultado. E achar realmente o que nós chamamos de equacionar o nosso problema. Vamos ver outros exemplos. Olha, a gente pode dizer o seguinte, a soma de um número com 3 é igual a 15. Então, quem é esse número? Esse número eu não conheço. Quando eu não conheço um determinado número, quando eu não conheço algo, eu troco esse número pelo valor de x. Então, a soma de um número, ou seja, a soma de x com 3 é igual a 15. Então, eu chego à conclusão que x mais 3 é igual a 15. Tá? Outro caso que nós podemos ter, o quádruplo de um número resulta 90. Isso significa, então, que 4 vezes x é igual a 90. Então a gente vai transformando palavras em números e também com a incógnita x. Então a gente consegue, a partir de um determinado problema, a partir de um determinado enunciado, transformar isso em uma equação de primeiro grau. E aí, como eu falei, como foi praticado na matéria de eletrônica, você consegue então achar o valor do x, achar o x da questão. Bom, e aí a letra D aqui, olha, a diferença entre um número e 2 faz 36. Então significa que o x menos 2 é igual a 36. A terça parte de um número é igual a 66. O que é a terça parte? Como nós vimos na fração, a terça parte é quando você pega um número e divide ele por 3. Seria uma fração desse número por 3, onde o 3 é o denominador. Então, a terça parte de um número igual a 66, nós vamos ter o seguinte, x dividido por 3 vai ser igual, então, a 66. E quando nós dizemos assim, os 3 quartos de um número é igual a 20.
Então, quer dizer, 3/4 é o 3 dividido por 4, né? Mas isso de x. Então, eu vou ter o quê? 3x dividido por 4, isso vai ser, então, igual a 20. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue ter uma ampla visão daquilo que são os problemas envolvendo as equações de primeiro grau. Né? Então, a gente consegue treinar a tradução da linguagem escrita, né, para a linguagem matemática. Tá? Vamos dar uma olhada como ficaria isso envolvendo alguns problemas, né, envolvendo um equilíbrio, né, envolvendo uma igualdade. Então, dando uma olhada aqui na nossa tela, nós temos o seguinte: vamos imaginar, né, que para essas atividades aqui que a gente vai olhar, vamos imaginar uma balança, né, com dois braços de equilíbrio. Então, tenho aqui uma balança. De um lado, eu vou colocar aqui um cachorro, né, e vou colocar aqui um determinado peso, né. Coloquei aqui 16 quilos, né, e aqui eu coloco 25 quilos. Né. Então, eu sei que essa balança está equilibrada. Se ela está equilibrada, né, eu quero saber então qual é o peso do cachorro. Como que eu faço para transformar isso, então, em uma equação? Né? Como que eu faço para transformar isso em uma equação? Eu vou ter que fazer da seguinte forma. Eu sei que o peso do cachorro mais 16 é igual a 25. Então, eu tenho essa equação. Né? Para a gente desenvolver, então, a equação, eu sei que x, que é o peso do cachorro, eu não sei qual é o peso do cachorro, então eu chamo ele de x, mais 16, eu sei que isso entra em equilíbrio na balança com esse peso aqui, que é igual a 25. Então, x mais 16 é igual a 25, e aí nós aprendemos a isolar esse x para eu, então, achar o valor do x. Eu vou pegar esse 16 aqui, né, eu tenho que deixar o x de um lado e o que não é x do outro. Então, eu tenho o x aqui de um lado, um número de outro e o 16 junto com o x. Então, eu vou pegar esse 16 que está junto com o x e vou passar ele para o outro lado, como nós vimos na aula de equação de primeiro grau, na aula de eletrônica. Então, para pegar esse 16 e passar ele para o outro lado, eu vou trocar o sinal dele. Então, trocando o sinal dele, de mais 16, ele vai ficar menos 16. Então, olha, passei ele para o outro lado e ele ficou junto com o 25, só que ele ficou menos 16. Então, 25 menos 16, né, isso aí vai ser então igual a 9. Quer dizer que esse cachorro aqui tem 9 quilos. Né? Então, eu sei que, olha, 9 mais 16 dá 25. Em contraponto com esse outro lado da balança que também tem 25, então eu sei que ela vai estar em equilíbrio. Então, realmente, o peso do cachorro é igual a 25. Então, dessa forma, a gente consegue encontrar, né, o valor, um determinado valor, através de uma igualdade. Então, eu transformei, nesse caso, uma imagem, né, uma figura, transformei isso numa equação matemática. E também, a partir de então, da análise dessa equação matemática, eu consegui então chegar num determinado valor. Vamos dar uma olhada em mais um exemplo. Aqui eu tenho a nossa balança, né? Nessa balança, então, eu tenho lá os dois sacos, né? Tenho dois sacos que têm pesos iguais, né? Mas eu não sei o valor. Eles estão em equilíbrio, né? Onde um dos lados aqui nós temos 12 quilos. Então, mas eu não sei o valor desse saco. Então, o que eu vou fazer? Vou transformar isso numa equação. Que equação é essa? Eu sei que dois sacos, bom, como eu não sei o valor, eu vou chamar de x. Então, eu vou dizer o seguinte, que 2x, né, vai ser igual a 12. Né? 2x igual a 12. Como 2x igual a 12... o que eu vou fazer agora é isolar o valor desse x. Né? Então, se 2x é igual a 12, então eu vou pegar esse 2 aqui que está multiplicando o meu x e vou passar para o outro lado dividindo. Né? Então, para passar esse 2, né, para deixar o x sozinho,
para passar esse 2 para o outro lado, ele está multiplicando. Lembra? Nós temos que fazer a operação inversa. Então, a operação inversa da soma é a subtração. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, o 2 ele está multiplicando o x, são 2 vezes o x. Então, para eu passar para o outro lado, eu vou passar ele dividindo. Então, eu vou ficar com... Isso vai ficar igual a 12 dividido por 2. Então, isso vai ser igual ao meu x. Então, x igual a 12 dividido por 2. Então, nesse valor de x, né, que eu encontrei aqui, né, então eu vou fazer 12 dividido por 2, e isso vai ser igual a 6. Então, meu x é igual a 6. Isso significa que cada saco, né, pesa 6 quilos. Então, se esse pesa 6 quilos, esse pesa 6 quilos, dá um total de 12. Vai realmente entrar em equilíbrio com esse outro lado que dá 12. Agora, você poderia dizer o seguinte, mas isso dá para fazer de cabeça. E realmente, os problemas mais simples, as equações mais simples, a gente consegue resolver de cabeça. Agora, aquelas mais complicadas, a gente tem que colocar no papel, porque aí fica um pouco mais detalhado, e aí você colocando no papel, fica um pouco mais fácil de se resolver. Bom, vamos dar mais uma olhada num outro exemplo aqui, onde eu tenho a seguinte questão. Tenho aqui 3 pacotes, né, 3 caixas, né, 3 presentes aqui, e eu sei que eles entram em equilíbrio, né, com 18 quilos. Então, essa balança quer dizer que os 3 pacotes, né, as 3 caixas, a soma do peso das 3 é igual a 18. Então, eu posso colocar uma figura falando isso, né, mostrando isso, ou posso dizer o seguinte, eu tenho 3 caixas cuja soma é igual a 18. Na verdade, é isso que está dizendo essa figura. Então, o que eu vou fazer aqui, né, as 3 caixas elas são iguais e eu quero saber o peso de cada caixa. Então, o que eu vou fazer? Vou desenvolver a minha equação. Então, eu sei que 3x, né, 3 caixas, é igual a 18. Então, 3x igual a 18. Então, agora eu vou pegar esse 3, né, que está do lado do x. Para isolar o meu x, eu vou pegar esse 3 e vou passar para o outro lado. Então, passando ele para o outro lado, ele está multiplicando aqui, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, o 3 passou para esse lado aqui, ó, ele está dividindo. Então, 18 dividido por 3, isso é igual a 6. Né? Então, meu x é igual a 6. Isso significa, então, que cada caixa, cada pacote aqui tem 6 quilos. Tá? Então, 3 vezes 6, né? 6 mais 6 mais 6 vai ser igual a 18. Tá? Então, mais uma forma aí que a gente tem de comparar, né? Uma forma que a gente tem de igualar. Tá? Então, 3x igual a 18, x igual a 6. Bom, continuando aqui em mais um exemplo, né? Vamos ver alguns exemplos. Aqui eu tenho, então, alguns pesos, né? Eu tenho aqui um coelho, né? E eu tenho aqui pesos de 1 kg, né? Tenho 3 pesos de 1 kg. E aqui eu tenho 5 pesos de 1 kg também, né? Como que a gente equaciona isso? Então, eu tenho um coelho, que é x, mais 3 pesos de 1 kg. Né? Para equacionar isso, eu vou dizer o seguinte, que eu tenho lá o x, né, que é o meu coelho, mais 1 mais 1 mais 1, que é o que eu fiz aqui, x mais 1 mais 1 mais 1. Isso vai ser igual ao quê? 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Né? Tá aqui. Coloquei do jeito que eu vi. É lógico que eu vou poder agrupar esse 1 com esse 1 com esse 1 e esses 5 uns aqui, né? Que vai ficar então x mais 3, né? Que é o coelho mais 3 quilos, vai ser igual a quem? Igual a 5 quilos. Então, x mais 3 igual a 5 vai ser a minha equação. Vou pegar esse 3 que está somando, vou passar para o outro lado subtraindo. Então, esse mais 3 passa para o outro lado como menos 3, né? Então, x igual a 5 menos 3, eu vou ter, então, x igual a 2. Então, o meu x vai ser de 2 quilos. Tá? O meu coelho vai pesar 2 quilos. E aí, dá certo, né? 2, 3, 4, 5. Né? Então, 5 quilos é igual a 1, 2, 3, 4, 5. 5 quilos desse lado. Então, eu consigo, dessa forma, também verificar qual é a minha incógnita, qual é o valor do elemento, né, que eu não conheço.
Vamos ver alguns exemplos aqui, né, onde a gente pode colocar de maneira melhor, né, aí já não em termos de figura, mas em termos de detalhamento escrito, né, em termos de algo escrito, né, como que a gente pode transformar isso então em equação, né, e a partir daí então encontrar o que nós queremos. Então nesse caso aqui, nesse exemplo, nós temos o seguinte, olha, somando as idades de Ana e Beatriz, obtemos 15 anos. Calcule as duas idades, aqui ele está pedindo as duas idades, sabendo que o dobro da idade de Ana é igual ao quádruplo da idade de Beatriz. Aqui parece complicado, né? Mas a gente consegue, anotando, né? Fazendo com calma esse exercício, a gente consegue então chegar à nossa equação. Então, olha só, o que eu sei desse exercício? Eu sei o seguinte, que eu tenho lá a Ana, né? A idade da Ana eu não sei, é o meu x, né? Agora, a idade da Beatriz, eu sei que ela porque aqui ele fala, olha, obtemos 15 anos, né? Somando as idades de Ana e Beatriz, nós obtemos 15. Isso significa que se eu pegar 15 e tirar a idade da Ana, né, eu vou ter a idade da Beatriz, porque eu sei que a soma das duas é igual a 15. Né? E aí eu sei o seguinte, eu sei que o dobro da idade da Ana é igual a 4 vezes a idade da Beatriz. Então, se a idade da Ana é x e a idade da Beatriz é 15 menos x, né, porque a soma das duas tem que dar 15, como diz aqui no começo, né? Somando as idades de Ana e Beatriz, obtemos 15 anos. Então, dessa forma, o que eu vou fazer agora? Eu sei que o dobro da idade de Ana, então 2 vezes x, né, é igual a 4 vezes a idade de Beatriz. É igual a 4 vezes aí 15 menos x, que é a idade da Beatriz. Só que aqui eu não vou só fazer o 4 vezes 15, né? Eu tenho aqui o parênteses, eu tenho que fazer uma propriedade distributiva aqui. Então, vamos ver como que vai ficar. Então, eu vou pegar aqui esse 4, vou multiplicar pelo 15, né? Fazendo a distributiva aqui, 4 vezes 15 vai dar 60. 4 vezes menos x vai dar menos 4x. E aqui eu tenho já algo mais palpável, né? Algo mais próximo de uma equação. Vou deixar o x junto com o x, então eu tenho menos 4x aqui desse lado. Vou passar para o outro lado, só que se ele está subtraindo, a operação oposta à subtração é a soma. Então, passo para o outro lado somando. Então, 6x mais 4 vai ser igual a 60. Tá? Então, esse mais 4 passou para o outro lado e ficou somando. Então, 2x mais 4 igual a 60. Eu vou somar x com x, né? 2x mais 4x igual a 6x, né? Igual a 60. E vou isolar o x, né? O x está multiplicando aqui, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, 60 dividido por 6, né? Eu vou achar então um x igual a 10. Isso significa que a Beatriz tem... isso significa que a Ana, né, tem 10 anos, né? Porque o meu x é a Ana, né? A Ana tem 10 anos e a Beatriz, ela tem 15 menos x, né? Ela tem 15 menos 10. Então, a Beatriz tem 5 anos. É só eu voltar aqui nas minhas equações originais. Então, a Ana tem o x eu cheguei à conclusão que é 10, e a Beatriz tem 15 menos x, que é 15 menos 10, que é igual a 5. Então, a resposta é o seguinte, a Ana tem 10 anos e a Beatriz tem 5 anos. Tá? Parece complicado aí a primeira impressão, mas a gente vai fazendo alguns exemplos e você vai se familiarizando melhor aí com esses problemas. Tá? Vamos ver esse caso aqui, olha, onde a gente tem a seguinte descrição. Olha, 2 pacotes juntos pesam 30 quilos. Quanto pesa cada um deles se o maior tem 8 quilos a mais que o menor? Então eu tenho que primeiro definir o meu pacote menor. Então, quem que é meu pacote menor? Meu pacote menor, né, é x. E o meu pacote maior? Eu sei que o meu pacote maior tem 8 quilos a mais do que o menor. Então, o meu pacote menor, aliás, o meu pacote maior, né,
vai ser o meu pacote menor mais 8. Mas qual que é o valor do meu pacote menor? X. Então, meu pacote maior vai ser X mais 8. Tá? E eu sei que os dois pacotes juntos, eles pesam 30 quilos. Então, se eu pegar esse pacote e somar com esse pacote, isso vai ser igual a 30 quilos. Então, X mais 8 tem que ser igual a 30 quilos. Então, vai ficar assim. X mais 8 igual a 30. Aqui, como é uma soma, eu posso simplesmente abrir esse parênteses. Então, eu vou ficar com 2x mais 8. Né? Eu não tenho distributivo aqui, porque é só quando eu tenho a multiplicação, e aqui é uma soma, então só abro os parênteses. Então, 2x mais 8 igual a 30. Tá? Para isolar aqui esse x, eu vou pegar esse 8 e vou passar para o lado de lá. Então, ele está positivo aqui, ele passa para o outro lado negativo. 30 menos 8, né, isso aqui vai ser igual a 22. Então, 2x igual a 22. Vou achar o meu x, esse 2 está multiplicando o x, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, o x vai ser igual a 22 dividido por 2. E aí, então, o meu x vai ser igual a 11. Mas aqui ele pede quais são os valores dos pacotes. Né? Então, o pacote menor ele pesa 11 quilos. Né? O pacote menor pesa 11 quilos. Agora, o pacote maior, né, ele vai pesar o quê? 11 quilos mais 8. Então, eu vou ter lá 11 mais 8 vai ser 19. Então, um pacote pesa 11 e outro pesa 19. E olha como dá certo, né? 11 mais 19, isso aqui é igual a 30. E é realmente o quanto eles pesam juntos. Tá? E um realmente tem 8 quilos a mais que o outro. Né? 19 tem 8 quilos a mais do que o 15. Então, esse é o nosso exemplo 2. Tá? Então, vamos fazer mais um caso onde a gente vai também, a partir de um determinado enunciado, a gente vai achar, então, o valor do nosso x da questão. Então, aqui nesse enunciado, ele fala o seguinte, olha, uma estante custa 4 vezes o preço de uma cadeira. Qual o preço da estante se as duas mercadorias juntas, né, se eu somar o preço das duas, custa 120? Então, aqui eu sei o seguinte, olha, eu sei que uma estante custa 4 vezes o preço da cadeira. Então, quem que vai ser o meu x? O meu x vai ser o preço da cadeira. E a estante? A estante eu sei que é 4 vezes esse preço. Então, a estante é 4x. A cadeira é x, a estante é 4x. E aí, então, qual o preço da estante se as duas mercadorias juntas custam 120? Então, eu sei que o x mais o 4x, isso vai ser igual a 120. Então, x mais 4x igual a 120. Vou juntar aqui o que tem em x, né? Então, x mais 4x vai dar 5x, é igual a 120. Tenho que passar esse 5 para o outro lado. Ele está multiplicando aqui, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar assim, olha, x igual a 120 dividido por 5. Né? E aí, então, eu cheguei à conclusão que o meu x vai ser igual a 24. Que é o preço da cadeira. Então, minha cadeira custa R$24 e a minha estante custa 4 vezes isso. Então, eu vou fazer 4 vezes x, né? 4 vezes 24, que dá 96. Então, a cadeira custa R$24, a estante custa R$96 e, de fato, a 96 é 4 vezes 24, né? E a soma das duas é igual a 120. Então, tá aí mais um exemplo que nós fizemos, né, para você encontrar o x, né, para você encontrar os valores. E aí, né, vamos fazer mais um caso, né, para que a gente possa também fixar melhor esses exemplos. Tá? Então, nesse caso aqui, deixa eu colocar para vocês aqui, nesse caso eu tenho o seguinte, um relógio ele custa R$250 e ele está sendo vendido com o seguinte plano de pagamento. Você paga R$30 de entrada e o restante em 4 prestações iguais, sem juros. Qual o valor de cada prestação? Então, imagina só que você chega lá numa loja, né, tem um relógio, o vendedor fala para você assim, olha, é R$250 esse relógio, mas você me dá 30 de entrada e paga em 4 vezes, o restante você paga em 4 vezes iguais, sem juros. O quanto que você vai ter que pagar nessas 4 vezes iguais? Então, o primeiro que a gente vai
pensar, né, é o seguinte: bom, quanto que eu estou devendo, né? Porque tudo bem, eu vou pagar R$30. O preço do relógio era 250. Mas essas 4 prestações, elas contemplam o quê? Qual o valor? Bom, se ele custa 250 e eu vou dar uma entrada de 30, então esse restante, né, está restando para eu pagar R$220, que é 250 menos 30. Então, isso significa que essas 4 prestações iguais, elas na soma delas, né, tem que ser igual a 220, que é os 250 menos 30, que é o que falta. Só que eu não vou fazer prestação, mais prestação, mais prestação, mais prestação igual a 220. Eu vou fazer 4 vezes x. Né? Então, o valor de uma prestação é x. Né? Então, eu vou fazer o quê? Esses 30, né? Mais 4x, né? Vai ser igual a 250. Ou poderia fazer o 4x igual a 220, que é o que vai acontecer quando eu passar esse 30 para o outro lado. Olha, quando eu passo esse 30 que está somando para o outro lado, eu vou ter então 250 menos 30 e vou chegar a 4x igual a 220. Significa que eu tenho R$220 para pagar em 4 vezes. Então aqui para achar o valor do meu x fica simples, né? Vou pegar o meu 220 e vou dividir por 4 vezes, que é o que falta dividido por 4 vezes. Então dessa forma nós vamos encontrar um valor de x igual a 220 dividido por 4, que vai ser igual a 55. Então cada parcela é uma parcela de R$55. Então se eu fizer 4 vezes 55, isso vai dar 220, mais os 30 da entrada, 250, que é o valor do relógio. Então são casos práticos, né, pessoal, que a gente pode se deparar no nosso dia a dia e ao longo do curso, né, isso é importante, ao longo do curso, como mecatrônico, como eletrotécnico, você vai se deparar também a problemas como esse, é lógico, envolvendo grandezas elétricas, grandezas eletrônicas, grandezas mecatrônicas até, mas é importante que você saiba manipular os números, interpretar os textos e transformar isso em números. Tá? Isso vai acontecer bastante ao longo do nosso curso, por isso que a gente está fazendo essa revisão. Bom, e o nosso último exemplo, né, para fixar bem aí, vamos pegar aqui um número, né, que eu sei que esse número adicionado, né, se é adicionado eu estou somando. Ele adicionado ao seu dobro e ao seu quádruplo resulta em 84. Então, vou pegar esse número, vou somar ao seu dobro e vou somar ao seu quádruplo. Então, esse meu número é o x, né? O seu dobro é 2x e o seu quádruplo é 4x. Né? E a soma, né, desses 3 tem que ser 84. Então, x mais 2x mais 4x vai ser 84. Então, aqui eu vou agrupar, né? X mais 2x mais 4x, isso é igual a 7x, isso é igual a 84. E aí eu isolo o x, né? Pego esse 7, está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo, então fica x igual a 84 dividido por 7. Então, esse x vai ser igual a 12. Né? Realmente, 12 mais 24, né? Mais 4 vezes 12, que é 48, isso vai ser igual a 84. Tá? Então, a gente vai chegar então no valor desse número. Muito bem, pessoal. Então tá aí, esse foi o nossos exemplos, né? Vimos alguns exemplos, né, para reforçar essa parte aí da matemática dentro da nossa aula de eletricidade. Como eu falei, nessas primeiras aulas nós estamos fazendo uma revisão de matemática para depois, quando a gente virar mesmo para eletricidade, para que a gente já tenha todos os conceitos, né, resgatados. Muitos, às vezes, faz tempo que não estudam, né, não têm contato com a matemática. E o curso de mecatrônica e de eletrotécnica ele é um curso que está muito relacionado à matemática, né, porque é uma ciência exata, né, engenharia elétrica, engenharia eletrônica, né? Isso está muito relacionado à matemática. Então, esse resgate da matemática básica ele é importante, muito importante nesse começo. Então, é importante que você tenha entendido aí todos os tópicos. Bom, eu gostaria agora de deixar para você, né, esse exercício para validação da sua presença, que você vai realizar lá na plataforma, tá?
para que você valide a sua presença nessa aula e também para que você reveja, né, e tente fazer aí, ver se você conseguiu entender aquilo que nós passamos aqui nessa aula. Muito bem, então tá aí. Qualquer dúvida que você tiver, estou à sua disposição no WhatsApp. Tá? Você pode voltar essa aula, rever essa aula ou rever a aula anterior. Está tudo lá disponível na sua plataforma e também no YouTube. Legal, pessoal? Um grande abraço a todos e bons estudos!